Bom dia, sétimo ano. Hoje, mais uma videoaula, nós vamos falar sobre o adjunto adnominal, ok? Vamos lá. O adjunto adnominal é o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina o substantivo, tá? Por favor, muita atenção nessa parte. Vamos lá, marcar porque é importante. Qualifica, especifica, determina ou indetermina o substantivo, certo? Esse é o adjunto adnominal. Se você pensar bem, sério, ponha a mão na consciência. Qualifica, mas qualifica, essa não é a função do adjetivo ou da locução adjetiva? É, a qualidade, qualifica. Determina ou indetermina, não é a função do artigo, que tem o artigo definido e o artigo indefinido, né? Determina, também não é a função do numeral, que é determinar quantidade. Especifica, especifica não é focar naquilo que a gente está fazendo, especificar aquilo que a gente está falando. Se eu estou falando do copo, eu estou especificando o copo, tá? Então, se a gente for analisar, pensar, o adjunto adnominal, ele qualifica, especifica, determina ou indetermina o substantivo. Pensa, tudo isso a gente já estudou de modo separado. Nós já estudamos o artigo que acompanha o substantivo. Nós já estudamos o adjetivo e a locução adjetiva, né, que qualifica o substantivo, né? Já estudamos o pronome que determina ou substitui o substantivo. Nós já estudamos o numeral que quantifica o substantivo. Então, adjunto adnominal é tudo aquilo referente ao substantivo. É fácil, moleza. Ai, professora, a senhora está explicando, eu não estou entendendo nada que a senhora está falando, professora. Olha só, aqui revisando, ok? O artigo, ele determina o substantivo, né? Sendo específico ou generalizando. Nós acabamos de estudar os artigos definidos, os artigos indefinidos e tal, né? Os adjetivos que caracteriza, qualifica ou modifica o substantivo, os pronomes que acompanham o substantivo e o numeral que quantifica os seres, né? O substantivo. Tudo isso nós já estudamos, mas, professora, eu ainda não estou entendendo esse negócio de adjunto adnominal. Olha só, aqui nós temos os quatro que nós vimos agora há pouco. O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral, tá? Esses quatro, por eles serem relacionados ao substantivo, porque são esses quatro que vão determinar se o substantivo é feminino, se o substantivo é masculino, se o substantivo é singular, se o substantivo é plural, se vão determinar a quantidade do substantivo, tá? Eles são chamados de determinantes do substantivo, porque são eles que determinam, tá? Adjunto. A palavra adjunto quer dizer junto ao nome. Adjunto, junto ao nome.
Então, o nome que nós temos é o substantivo. Então, o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral, eles vão ser determinantes que sempre vão andar junto do substantivo, tá? Aqui, por exemplo, as rosas vermelhas murcharam, tá? Cadê o substantivo? Tá aqui, rosas. Tá? Esse é o meu substantivo. Ok, entendi essa parte, professora. Rosas é substantivo, tá? Murcharam vai ser o quê? Vai ser verbo, tá? Também entendi essa parte. Se esse daqui é um substantivo, esse outro daqui vai ser um verbo. Tá, beleza, professora, entendi isso daí. Agora, o as, ele vai ser artigo, porque ele está determinando. Rosas vermelhas vai ser o adjetivo, porque ele vai estar caracterizando quem? Rosas. Então, são duas palavras referentes ao substantivo. Uma é um artigo, a outra é um adjetivo. Então, quando nós formos fazer uma análise, tá? Porque todos esses assuntos que nós estamos estudando, eles possuem um objetivo, que é a análise sintática, tá ok? Na análise sintática, eu não vou chamar o as de artigo, eu não vou chamar o rosas de substantivo, eu não vou chamar o vermelhas de adjetivo, eu vou chamar o as e o vermelhas de adjunto adnominal, porque eles estão acompanhando o nome que é rosas, tá? Vamos lá, outro. O suco de laranja estava gostoso. Nós temos aqui o verbo estava, né? Tá, eu estou falando de quem? Eu estou falando do suco. Ele é um artigo. Está se referindo a quem? A suco. De laranja é uma locução adjetiva, porque ele está especificando o suco. Entenderam? Então, são palavras relacionadas ao substantivo. São outras classes gramaticais, né, que acompanham o substantivo. Certo? A mesma coisa também com os outros, né? O as, ele está se referindo a quem? A estrelas. Iluminava a noite. Esse outro a está se referindo a quem? A noite. O os está se referindo a motoristas. Né? Nós temos mais? Sim, nós temos mais aqui. Aqueles, que é o pronome demonstrativo. Né? Aqueles está se referindo a quem? Está se referindo a computadores. Essas, que também é pronome demonstrativo, está se referindo a quem? A garotas. Aqui, 3, eu estou especificando a quantidade de árvores. Né? 2, eu estou especificando a quantidade de carros. Entenderam? Então, são palavras que andam junto do substantivo. Se não tem substantivo, não vai haver nenhuma dessas 4 classificações aí. Tá? Então, eu não vou mais determinar, classificar as frases, as orações de acordo com a classe gramatical. Tá? Eu vou determinar assim agora, vai ser adjunto adnominal. Tudo aquilo que for referente ao substantivo eu chamo de adjunto adnominal. Tá? Atividade, para vocês exercitarem um pouquinho sobre os adjuntos adnominais, certo? Páginas 125, 126, 127, 128, 129. Aí você fala assim, meu Deus do céu, a professora ela tá botando muito dever, Senhor misericordioso. Gente, são perguntas pequenas com respostas simples, respostas pequenas, né, relacionadas geralmente a tirinhas ou a pequenos trechos
de alguns textos. Nada complicado para vocês, tem questão de marcar também, tá bem simples a atividade, certo? Prazo de entrega, tá? Nós temos 2 aulas hoje, então eu creio que durante essas 2 aulas seja tempo suficiente de vocês realizarem essa atividade, certo? Não deixe para depois. Faça logo e entregue logo e assim você vai ficar com a sua tarde tranquila. Tá, eu não consegui terminar durante esses 2 horários, professora. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou perder meu ponto? Não, eu vou dar um prazo final até os 15 primeiros minutos da próxima aula de língua portuguesa. Amanhã nós temos uma aula. Uma aula tem 45 minutos. Desses 45 minutos, os 15 primeiros minutos vai ser para entrega desse material, dessa atividade, quem ainda não tiver entregue, tá? Por isso, não deixe para depois, não deixe para cima da hora. Não invente de responder essa atividade amanhã que não vai dar tempo. Faça logo, envie logo a foto no PV e fique tranquilo o resto do dia com a sua atividade ok e o seu ponto garantido, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou estar no PV, perguntem, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Que eu vou ajudá-los, certo? Boa atividade para vocês e até a próxima aula.